todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje venho aqui responder algumas perguntinhas que vocês fizeram no Instagram há uns dias atrás relativamente à minha fase de perda de peso. Isto porque, lá está, eu estive ausente aqui no YouTube durante essa fase de perda de peso e não mostrei como é que eu fiz esta redução, como é que foi este processo, então eu venho aqui responder algumas perguntinhas para ficarem esclarecidos e de certa forma ajudar alguém desse lado que esteja em fase de perda de peso, seja por excesso de peso ou seja simplesmente porque quer reduzir a massa gorda, que foi o meu caso. Reduzi um bocadinho de massa gorda, eu não estive em aumento, eu não estive em excesso de peso, eu simplesmente quis reduzir um bocado da massa gorda que ganhei em fase de bulking. Porque para quem não sabe, eu estive numa fase de bulking, para se virem vídeos anteriores vocês até veem a minha alimentação nessa altura, e eu ganhei, é normal, alguma massa gorda que eu quis entretanto perder, por isso é que decidi fazer a redução de peso e estar em déficit calórico para perder essa massa gorda que ganhei extra. Então, para começar, eu só quero dizer que, de facto, a minha fase de perda de peso não é uma transformação de todo, foi simplesmente uma pequena redução de volume de massa gorda que ganhei extra na minha fase de bulking e decidi então partilhar convosco porque as técnicas de fase de perda de peso, não é técnicas, mas a fase de perda de peso é basicamente o mesmo, estar em déficit calórico. O déficit calórico, claro que depende de pessoa para pessoa e a maneira de o fazer também depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que preferem fazer mais cardio e continuar a consumir mais ou menos o mesmo que estavam a consumir, há pessoas que preferem de facto reduzir nos hidratos, há pessoas que já consumiam muita gordura e reduzem na gordura. Há vários métodos, desde que se esteja em déficit calórico, assim é que se consegue perder peso. Antes de responder às vossas perguntas, venho só explicar como é que eu fiz esta fase de redução de consumo de calorias, porque de facto eu não mostrei aqui. E eu acho até relevante falar como é que eu fiz esta redução, porque não foi uma redução drástica, nem deve ser uma redução drástica. Primeiro, o meu corpo ia sentir muito se houvesse uma mudança drástica, eu ia ficar com mais fome muito mais facilmente e eu ia emagrecer demasiado rápido e provavelmente ia perder muita massa muscular, coisa que eu queria evitar ao máximo. Então eu fiz mesmo uma redução muito lenta. Eu não tinha pressa para perder peso, eu não tinha um certo X peso que queria alcançar em X meses, eu simplesmente quis reduzir lentamente. Por isso, a redução eu fiz da seguinte forma, eu estava a consumir X calorias, eu fui reduzindo hidratos e gordura ao longo das semanas. Comecei inicialmente por reduzir nos meus lanches, os meus lanches antigamente eram basicamente iguais aos meus pequenos almoços, se vocês virem no What I Eat in a Day de há uns meses atrás. Depois reduzi no meu jantar, mais ou menos 10, 20 gramas, e depois reduzi no meu pós-treino, por exemplo, que antigamente era um batido, agora é o meu pré-treino, porque treino às 6 da manhã, 6 e qualquer coisa, por isso troquei a ordem das coisas, mas continua a ser a base a mesma, as refeições são as mesmas, simplesmente treino depois, estão a perceber o que eu quero dizer? E finalmente reduzi no almoço e um bocadinho no pequeno almoço. No pequeno almoço admito que não reduzi muito, é a refeição que eu mais gosto do dia e é a refeição que eu gosto mesmo de me esmerar e comer bem. Eu basicamente fui reduzindo aos poucos até perceber quando é que eu estava mesmo em déficit calórico. Então esta foi a forma que eu decidi reduzir. De 2 em 2 semanas ia reduzindo hidratos ou gordura. Eu reduzi gordura no jantar especialmente e também no lanche. No almoço consumo mais ou menos o mesmo e no pequeno almoço reduzi 5 gramas de frutos secos ou manteiga, mais ou menos isso. Mas lá está, eu realço, no pequeno almoço eu não mudei muita coisa porque eu gosto de comer bem ao pequeno almoço. Penso que já esclareci tudo e agora vamos então às perguntinhas que vocês deixaram no Instagram. Olá, treinas em jejum ou comes algum snack antes e depois dos pequenos almoços lindos? Obrigada, e também recebi a pergunta se eu faço jejum. Eu não faço qualquer tipo de jejum, não faço jejum intermitente, não faço cardio em jejum, eu pessoalmente não gosto. Cardio em jejum até poderia fazer, mas não me dá jeito visto que eu treino às 6 da manhã. Para fazer cardio em jejum eu tinha que só fazer cardio e depois treinar musculação ao final do dia, coisa que eu não quero mesmo. Por isso, o que eu faço antes dos meus treinos normais, que treino às 6h30, 6h40, bebo um batido, como vocês viram no What I Eat in a Day, no último What I Eat in a Day, que já é na fase de redução, com um pedaço de fruta e é só isso. Se algum dia eu decidir aumentar os meus hidratos nas minhas refeições, no meu dia-a-dia, digamos, a primeira coisa que eu vou aumentar, sem dúvida, que é no pré-treino. Só queria lembrar que, se estiveres a gostar deste vídeo, deixa o teu like e também deixa nos comentários o que estiveres a achar deste vídeo, se quiseres outros vídeos a responder a perguntas, que tipo de perguntas querias ver, que tipo de conteúdo queres ver no meu canal. O vosso feedback é muito importante, eu digo sempre isto, eu sei, mas eu vejo todos os comentários, vocês sabem, eu respondo a tudo, eu adoro, eu fico toda contente quando vejo os vossos comentários, por isso, deixem o que quiserem, deixem o vosso feedback, subscreve o canal se é novo aqui e também segue as minhas mãos. E também segue no Instagram e pronto, é isso. O que é que foi mais difícil para ti? Beijinho grande e bom trabalho. Muito obrigada. Também recebi outra pergunta, que é a base do mesmo. Qual foi a fase mais difícil para ti em todo este processo e porquê? És linda. Obrigada, a sério. Eu queria saber o nome das pessoas para dizer, mas eu tirei print assim. Estão a ver?
Então, conclusão, não diz o nome da pessoa, por isso a pessoa que perguntou, muito obrigada. Provavelmente se estiver a ver vai saber quem é, mas eu já não sei o nome e perdi, porque eu já tentei ir ao Insta Stories e lá não consigo ver agora as perguntas. Eles agora limparam aquilo, mas pronto. Relativamente à pergunta, sem dúvida que a parte mais difícil foi a redução em geral. Porque apesar de ter sido um processo lento e de ajudar, esse processo lento ajudar a não ter fome tão facilmente e não sentir tanto o meu corpo a reagir a essa redução, o meu corpo sentiu na mesma, porque eu comia ainda bastante e a redução foi em 2 meses mais ou menos. E apesar de ser um processo lento, senti na mesma fome, é normal. No entanto, eu tentei arranjar alternativas para de facto conseguir estar mais tempo saciada e não ter tanta fome. E basicamente, como vocês vão ver no meu Instagram, eu tenho lá receitas de pequenos almoços ou lanches, que as refeições de pequenos almoços que eu como a pequeno almoço também dão para os lanches e uso para os lanches, com mais volume. Por exemplo, as panquecas de maçã com bolachas de arroz é um exemplo. As bolachas de arroz têm mais volume, se vocês triturarem aquilo e fizerem farinha, de facto fica mais volume e tem menos hidratos. O mesmo se aplica às risotos, que são as papas de aveia de courgette, que são mesmo muito boas, e a courgette ralada dá imenso volume às papas, sacia imenso. Outra coisa que eu também fiz é incluir ainda mais legumes. Apesar de eu ter reduzido nos hidratos, eu incluo mais um bocado de legumes para ficar mais tempo saciada. De facto, é a parte mais complicada, sentir mais fome. E relativamente à fome, já respondo a esta pergunta. Quando estás em fase de perda de peso e ingeres menos calorias, como lidas com a fome? Lá está, opto por alimentos mais volumosos para ter mais volume para consumir, para encher mais o estômago e saciar-me durante mais tempo. Proteína nas refeições também ajuda a ficar mais tempo saciada. Se comerem só uma peça de fruta, eu pelo menos falo por mim, e não sou a única, fico com fome passado meia hora, tenho que incluir mais coisas nas refeições. E também, quando vejo que tenho fome, o que eu faço ou é comer uma gelatina 0 calorias, por exemplo, um bocadinho de gelatina para enganar o estômago, mas isto é porque eu vou jantar 1 hora depois, eu não consigo estar 3 horas só por comer uma gelatina, nunca na vida. O meu estômago queixa-se mesmo e faz vasqueiro mesmo. Às vezes também como um queijinho Babybel, uma fatia de queijo com um bocadinho de doce, tem um bocadinho de calorias sim, mas é uma questão de também adaptarmos um bocadinho as refeições, porque isto de ter que andar a consumir snacks é complicado para mim, eu não estou habituada, eu gosto de refeições grandes. De facto, como eu estou mais tempo acordada, eu acordo às 6 da manhã e depois deito mais 10, eu de facto tenho mais horas para distribuir as refeições e às vezes torna-se um bocado complicado e tenho mais facilmente fome. Mas eu lido dessa forma, lá está, tentando colocar snacks, mas são snacks que eu sei que dali a 1 hora vou comer, porque se eu não comer dali a 1 hora, eu fico mesmo muito mal-humorada e faminta. Em fase de perda de peso, o que evitas ingerir? Eu não evitei ingerir nada, lá está. O que eu fiz, como eu disse anteriormente, foi reduzir os hidratos e a gordura, mas eu não faço dias 0 hidratos, não faço dias 0 gorduras. Eu continuo a fazer as mesmas refeições e até já respondo a uma pergunta que eu tenho aqui, que é: se as receitas são iguais, lá está, onde é que cortaste para ter déficit calórico? Exemplos práticos. Como eu disse, reduzir nos hidratos e na gordura. Por exemplo, as panquecas que eu disse de bolachas de arroz e maçã, essas panquecas, por exemplo, eu uso 2 bolachas que são 16 gramas de bolachas de arroz, que equivale mais ou menos a 16 gramas de hidratos, 15, whatever. Já é uma redução considerável, tendo em conta que eu antes consumia 40, 50 gramas de flocos de aveia. Por isso, esse é o exemplo que eu posso dar. Reduzir mesmo nos hidratos, basicamente. Em termos de proteína, mantive, os hidratos e a gordura reduzi. Por exemplo, em vez de fazer o arroz com 1 colher de sopa de azeite, faço com meia colher de sopa de azeite, por exemplo. Sentes que é mais favorável a guiar pela balança ou pelo espelho? É assim, eu uso a balança apenas como referência. Eu não uso a balança para determinar que daqui a 2 semanas quero perder X peso ou quero ter X quilos. Eu uso a balança apenas por referência, para saber se estou de facto em déficit calórico ou se estou em manutenção, ia dizer mantimento, em manutenção, ou se estou a consumir calorias em excesso. Uso apenas com esse intuito, para saber como é que a minha alimentação está e como é que o meu corpo está a reagir. Em termos de aspecto, o que eu faço é ver-me ao espelho, lá está, ver como é que eu estou, como é que eu me sinto, se reduzi, se não reduzi, tiro fotos para ter referência até, para conseguir comparar lado a lado. Eu felizmente tirei na altura fotos e consegui ter fotos de comparação, apesar de não serem bem iguais, e eu não estava a pensar, vou tirar foto para depois te comparar, eu esqueci-me completamente, eu sou uma azelha nessas coisas, por isso não tinha fotos mesmo iguais, mas consegui arranjar algumas idênticas para comparar como é que o meu corpo ficou. Mas também uso medidas que tiro com a fita métrica. Infelizmente não tirei nos ombros, eu gostava de ter tirado, devia ter pedido à minha mãe. Agora nesta próxima fase, continuação desta fase de manutenção, whatever, ainda não sei, vou tirar esta medida dos ombros, mas em termos de medidas é o que me guia melhor mesmo. Uma coisa a notar é que quando eu comecei a fase de bulking, eu tirei as medidas para ver como é que eu ia aumentar, como é que ia ser o aumento. E de facto, antes do bulking eu estava, por exemplo, de glúteo com 96 cm de glúteo, depois do bulking no final fiquei com 100 cm de glúteo e agora na fase de perda de peso apenas perdi 2 cm de glúteo, ou seja, tenho 98, ou seja, consegui ter mais volume e estar mais seca do que no ano passado quando comecei a fase de bulking, por exemplo. Por isso fiquei mesmo muito feliz com esses resultados.
Em termos de cinta, tenho 63,5, está bastante fininha, reduziu bastante tendo em conta o que aumentou. Eu acho que na altura do bulking no final estava com para aí 67, mas também era normal, eu aumentei bastante, eu estava a consumir bastantes calorias. Mas fiquei bastante satisfeita com os resultados, tenho que admitir. Fazes cardio quanto tempo e quantas vezes por semana? Em relação ao cardio, é assim, eu faço 3 vezes, tento fazer 3 vezes por semana. 2 das vezes que eu faço por semana são nos dias que eu treino braços superiores, nesse caso ombros e costas, faço mais ou menos, tento fazer meia horinha, 35 minutos de cardio. Depois, eu tento ir um dia da semana fazer cardio mais leve, por exemplo, 5 minutos ou 1 hora de cardio mais leve, por exemplo, passadeira inclinada, um bocado de bicicleta, assim, um cardiozinho mais leve para me manter ativa e para gastar algumas calorias. No entanto, admito que há dias que me dá a preguiça e não vou. Eu também não gosto de me forçar a fazer as coisas. O que eu tento fazer é durante esse dia manter-me mais ou menos ativa, pelo menos ir fazer uma caminhada ao ar livre ou assim. Como calculas as calorias diárias que precisas? Tenho lido muito, mas acabo sempre com mais dúvidas. É assim, eu vou deixar em primeiro lugar vídeo do Nuno, que eu já mencionei no Instagram e já mencionei aqui antes, o Nuno, que é um especialista e tem conteúdo incrível mesmo, e eu vou deixar aqui em baixo o link do vídeo em que ele explica isto, para vocês verem. Ele explica direitinho como é que se faz os cálculos. Só que assim, em termos de cálculos, uma pessoa de 50 kg com 1,60m e outra pessoa de 50 kg com 1,60m, ambas têm a mesma altura e o mesmo peso, não quer dizer que vão gastar o mesmo ao longo do dia. Depende muito da genética, do tipo de atividade física que cada pessoa tem, depende de vários fatores. Por isso, o que eu faço, o que eu fiz no meu caso, foi basicamente ter essa estimativa, usei isso para depois fazer a minha alimentação à volta daquelas calorias e ver como é que o meu corpo reage. Imaginemos que me dava 1900 calorias por dia. Durante 2 semanas consumia essas calorias e vi se o meu peso aumentava, mantia ou diminuía. Se o meu peso mantivesse, é porque essas são de facto as calorias de manutenção para o tipo de treino que eu faço, a atividade física que eu tenho diário, minha genética. Se o peso diminuísse, é porque eu tinha que comer mais calorias para estar em manutenção. Se o meu peso aumentasse, é porque de facto as minhas calorias de manutenção são ainda mais baixas do que as que deu pela conta. E então eu peguei nessas calorias e fui de acordo com os meus objetivos. Se eu queria aumentar, aumentava. Se eu não queria diminuir, diminuía as calorias que estava a consumir. Estão a perceber o que eu quero dizer? Por isso, se não tiveres a ajuda de um profissional, é sem dúvida a melhor forma. Claro que a ajuda profissional é muito mais fácil, o profissional vai fazer esses cálculos todos, o profissional vai ajudar nesses cálculos todos, a fazer uma alimentação adequada. Por isso, eu digo sempre, a melhor forma é mesmo ter a ajuda de um profissional. Eu uso o meu Instagram e YouTube apenas para auxiliar e inspirar. Eu não quero estar aqui a indicar nenhum tipo de dieta, eu não quero estar aqui a indicar nenhum tipo, como é que eu ia dizer? Eu não quero estar aqui a dizer como X calorias, nada disso. Eu tento apenas informar-vos com a informação que profissionais de saúde e nutrição e desporto partilham e tentar ajudar-vos de certa forma passando essa informação e dizendo de quem é essa informação para vocês seguirem o trabalho dessas pessoas, porque de facto têm muito boa informação e passam essa informação de graça. Quantos quilos perdeste e em quanto tempo? Eu não sei ao certo quanto tempo, eu acho que comecei esta fase de perda de peso há 2 ou 3 meses, se não me engano, e eu comecei com 54, quase 55 quilos e neste momento tenho menos de 52 quilos. Como eu disse no início do vídeo, de facto não é de toda uma transformação, eu não estou a fazer este vídeo para chocar ou para trazer mais visualizações, é simplesmente para vos pôr a par da minha situação e de certa forma ajudar quem está desse lado numa fase de perda de peso, seja por excesso de peso ou porque simplesmente quer perder um bocadinho de massa gorda. Então estas foram as perguntinhas, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever o canal se ainda não o fizeram e também de me seguir no Instagram e eu vejo-vos no próximo vídeo.